Boa tarde, alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivan. Hoje nós vamos dar continuidade, àquela aula da semana passada. Lembrando que a aula da semana passada nós tivemos aí um trabalho de pesquisa, né? Vocês fizeram uma pesquisa sobre puberdade, tempos de mudança, características sexuais, né? Na nossa disciplina de ciência. Hoje é dia 20/7 de 2020 e vamos aí se aprofundar um pouco mais sobre o que é esse período aí de puberdade, né? Que mudanças é que essa puberdade pode causar aí no nosso organismo como um todo, certo? Lembrando, pessoal, façam sempre anotações das partes que vocês acham mais interessante e guardem esse material, né? Guarde esse material. No livro de vocês tem todo esse assunto também, certo? Essa aula eu preparei ela com base em artigos, né, científicos, mas ela está aí também no livro de vocês, tá bom? Então, sempre que precisar, pode fazer pesquisa também, né? Fazer a pesquisa de vocês para encontrar aí algumas respostas. Nessa aula de hoje nós não teremos atividades, né? Vamos fazer só realmente uma explanação do que é a puberdade e esse tempo de mudança, essas mudanças, né, que caracteriza aí nesse período, nessa transição da puberdade. Bom, vamos lá. Puberdade e tempo de mudanças. Puberdade é um período de transição entre a infância e a adolescência, na qual ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e a aceleração do crescimento, levando ao início das funções reprodutivas, ou seja, pubescência, certo? É a pubescência. Como eu já falei para vocês em outras aulas, o período de puberdade, as mudanças que vão acontecer nesse período, o seu organismo está se preparando, né? O organismo do indivíduo está preparando aquele organismo para que ele possa se reproduzir. Então, para que ele possa se reproduzir, vai ter que haver algumas mudanças, né? Porque ele não está em maturação. Ele precisa chegar ao ápice da maturação, né? Para que ele possa se reproduzir. Tá entendendo? Então vamos lá. Os sinais da puberdade precoce. Né? A puberdade precoce. A puberdade precoce é quando ela chega mais cedo um pouco, né, na vida do indivíduo. Por isso o nome precoce. Mas na puberdade como um todo, né, ela chega com essas mudanças. Eu vou citar aqui alguns, vou mostrar aqui para vocês também estão vendo aqui comigo no slide, né, que é o crescimento rápido. Quando você chega aí no período de puberdade, você tende a crescer mais rápido do que o normal, né? Você vai ter algumas mudanças como o odor da axila, né? Você vai sentir, vai estar aí liberando alguns odores muito fortes, axilares. Vai surgir também acnes, né? Acnes, espinhas, pelos pubianos ou axilares. Isso, pessoal, tanto acontece com os meninos quanto nas meninas, certo? Mudança na voz, no caso dos homens é uma mudança muito drástica, né? A voz do homem começa realmente a engrossar, né? Sai daquela voz de criança meiga e torna-se uma voz mais aguda, né? Uma voz mais vigorosa, vamos dizer assim. E nos meninos, há nesse processo de maturação sexual, né, da puberdade, nos meninos há um aumento dos testículos, que é um órgão genital masculino. E nas meninas, o que ocorre? Né? Nas meninas, de forma totalmente diferente, vai ocorrer a primeira menstruação. Né? Nesse período aí vai ocorrer a primeira menstruação. E também nas meninas haverá o crescimento mamário, né? As mamas da menina vai se desenvolver um pouco mais, vai se desenvolver. Né? Esse amadurecimento, pessoal, como eu já falei anteriormente, é para que haja a possibilidade do indivíduo atingindo aí a sua maturação sexual poder se reproduzir. Tá entendendo? Como eu falei antes também, está pronto fisiologicamente para se reproduzir não quer dizer que você já possa se reproduzir, porque o processo de reprodução
Ele não é aqui um processo, no caso dos humanos, não é um processo só de, eita, vou fazer filho encher a terra. Não, não é isso, né? Você tem que ter toda a responsabilidade, como eu falei, a Constituição Federal de 1988 aborda isso, né? Tem que ter responsabilidade, tem que saber que você vai estar colocando um indivíduo no mundo. Então o seu corpo está ali preparando para que esse momento aconteça. Mas não é hora de você fazer filho não, tá entendendo? Tire essa ideia da cabeça de sair por aí, se relacionando e tendo filhos. Não é para isso não, tá certo? Vamos lá. Quando se inicia a puberdade? Nas meninas, a formação do botão mamário geralmente é o primeiro sinal de puberdade. Isso ocorre entre 8 e 13 anos, sendo um intervalo até a menarca. A menarca aqui, pessoal, significa a primeira menstruação, certo? E a primeira menstruação ela sempre vem de 2 a 2 anos e meio após, entre esse período de 8 e 13 anos, né? Hoje em dia, a idade média de aparecimento da menarca é de 12,7 anos. Há mais de um século atrás, a menarca ela só ocorria aos 17 anos, né? Vários estudos, né, já mostraram isso, que no passado era dessa forma. A menarca ela ocorria lá há mais de um século com 17 anos. Mas isso foi mudando, né? Foi mudando. Vamos entender por que foi que mudou tanto, né? Porque passou de 17 e caiu para 12,7, 12 anos em média. O que é a puberdade precoce? Qual é a idade normal para o surgimento, né, para surgir os primeiros sinais da puberdade do meu filho? Né? É um questionamento que as mães geralmente fazem aos médicos. Ou na minha filha. A puberdade é a fase da vida em que ocorrem as modificações no corpo de uma criança, fazendo com que ela se torne um adulto. Em meninas, a puberdade ocorre entre 8 e 13 anos, e em meninos, entre 9 e 14. Então vejam que a puberdade ela ocorre primeiro nas meninas. As meninas elas tendem a amadurecer mais rápido, né? Elas têm um amadurecimento precoce mais rápido que os meninos. Quais são as causas da puberdade precoce? A puberdade precoce é causada pelo aumento antecipado dos hormônios sexuais no sangue, seja porque a criança se expôs a alguns hormônios, por exemplo, medicamentos. Os medicamentos eles podem despertar alguns hormônios, né? E esses hormônios causar essa maturação precocemente. Ou porque suas glândulas, exemplo, pituitárias, que seria no caso das meninas os ovários, e nos meninos os testículos, passarão a produzir por algum motivo esses hormônios sexuais de forma precoce. O começo da puberdade é influenciado por fatores genéticos, psicológicos e também ambientais, ou seja, o meio, né? O meio em que esse indivíduo se insere pode também causar essa antecipação, né? Essa puberdade precoce, ok? A puberdade tende a surgir mais cedo em meninas cujas mães menstruaram com menor idade, naquelas com relato de puberdade precoce na família, ou seja, é uma característica também genética, né? Um fator genético. Se a mãe ela começou se ela entrou no processo de puberdade, começou a menstruar mais cedo, a tendência é que sua filha também ocorra no mesmo período que ela, né? Há uma tendência, não quer dizer que seja uma regra, mas é uma predisposição genética para que isso ocorra dessa forma, certo? Até aí tudo bem, né? Estão entendendo? Vamos lá. Quais são as consequências da puberdade precoce? Existe, pessoal, aí umas consequências muito sérias, né? Existem consequências muito sérias para essa puberdade precoce. As principais consequências da puberdade precoce são os transtornos psicológicos e de comportamento. É por isso que alguém pode dizer: ah, meu filho quando chegou na puberdade ou na adolescência, né, se tornou adolescente,
E está difícil demais controlar o menino, né? O menino está impulsivo, está respondendo, não quer saber de nada, ele está se sentindo homem, está se sentindo machão da casa, né? Isso acontece muito. Por quê? Porque isso mexe, esses hormônios mexem com a psicologia da criança, né? Então essa criança, esse jovem, ele acaba tendo o entendimento de que ele já é capaz de se autossustentar, de mandar, entendeu? E se sente um adulto. Por conta de quê? Desses hormônios. Né? Então pode causar transtornos psicológicos e de comportamento. Isso também pode ocorrer com as meninas, professor? Pode, pessoal. Com as meninas também. As meninas se sentem muito maduras, já se sentem moças, mulheres, né? Capazes de se relacionar, de ter sua vida de forma individual. Mas isso é só uma questão hormonal, né? É uma questão hormonal. Tem que saber trabalhar essas questões. Então você tem que se entender enquanto indivíduo, enquanto pessoa humana. Você tem que se entender que essa fase que você está passando é uma fase em que essas alterações, né, são causadas por hormônios e que você tem que controlar esses hormônios, tentar controlar esses atos impulsivos, né, que podem desencadear aí até problemas de relacionamento dentro de casa, né? A mamãe e o papai podem às vezes achar que você está se metendo demais, está querendo se metendo em conversa de adulto, querendo ser adulto demais, então isso pode causar em você problemas, né? Você pode ficar aí com transtornos. E tem até casos, né, estudos que apontam casos de depressão decorrentes dessa fase, né? Muitas crianças, se você vê aí jovens fugindo de casa, né? Eles desaparecem, conversam com alguém que não tem maturidade para entender esse processo e bota na cabeça dele, vamos fugir, vamos para algum lugar, né? É um período em que os pais têm que ter muita atenção com os seus filhos, porque nesse período a criança ela pode se tornar um alvo da criminalidade, né? Pessoas desordeiras, pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Então é muito importante conhecer-se a si próprio, né? Nesse sentido aí fisiológico, né? Nesse sentido aí do amadurecimento precoce, né, do organismo, que está preparando você, né, menino, menina, para atingir a maturidade sexual, né? Tem que prestar atenção nesses hormônios, que esses hormônios vão causar muitas mudanças em vocês, tá ok? Então, nesse caso aqui, vamos continuar lendo aqui o texto. As principais consequências da puberdade precoce são os transtornos psicológicos de comportamento, maior risco de abuso sexual, ou seja, aquela jovem vai ter mais chance de ser abusada sexualmente por conta desses transtornos que eu acabei de falar, né, que ela fica meio se achando que é o tal, ou ele também, né? Baixa estatura quando adulto, maior risco de obesidade, por conta desses fatores, né, desses hormônios pode causar aí essa obesidade por conta da ansiedade. Algumas pessoas passam ansiedade se alimentando. É uma maneira deles dar um tapa na sua ansiedade comendo. Então elas acabam também se tornando obesas. Vai ter problemas aí de hipertensão, né, serão pessoas hipertensas. Poderão desenvolver uma diabetes do tipo 2, né, que é aquela que você não nasce com ela, mas você adquire, né, tipo 2. Você poderá desenvolver doenças cardiovasculares, ou seja, relacionadas aí com coração, né? Acidentes vascular cerebral, ou seja, o AVC, e certos tipos de cânceres, né, atribuídos à exposição precoce aos hormônios estrogênio, certo? A esse hormônio estrogênio. Então, pessoal, entendam que nós, seres humanos, né, somos controlados em sua maior parte por esses hormônios. Então nós temos que ter também essa consciência e saber tomar as decisões corretas, né, acerca dessas circunstâncias, dessas situações que possam ocorrer em nosso corpo, dessas mudanças. Então você jovem, fiquem atentos, né? Fiquem atentos para que esses hormônios não venham a causar em você problemas que vocês não possam depois contornar, né, ou pagar um preço muito alto por esses problemas, tá certo? A nossa aula ela vai se encerrar por aqui,
né? Por hoje nós vamos parar aqui, mas nós vamos continuar a nossa aula, né, sobre esse assunto ainda na nossa próxima aula da semana que vem, tá certo? Na semana que vem eu vou trazer aí, abordar também ainda alguns assuntos com vocês, e nós vamos trazer algumas atividades para que vocês possam ir desenvolvendo também, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo com os seus coleguinhas, né? Mande aí para as pessoas que você conhece aí da escola, que precisam entender esse assunto. Esse assunto é muito importante, né? Ele cabe para o jovem, para o adulto, né? Para a mãe, para o papai. Dá para todo mundo assistir junto, tá certo? Então, quer assistir também com seu pai, com sua mãe essa aula? Assista com sua mãe, com seu pai, porque eles vão entender também um pouco mais sobre esses processos de mudanças que vai ocorrer na vida de seus filhos, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!